Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática. Multiplicação de polinômios. Inicialmente, né, vamos multiplicar monômio por polinômio, tá? E aí, no segundo momento, vamos multiplicar polinômio por polinômio, tá? Então, multiplicação de polinômios, tá? Então, observe a figura abaixo. Conseguimos identificar três retângulos de mesma altura, né? Aqui é a nossa altura 2L. Nós temos esse retângulo aqui, ó, tá? A base é L. Nós temos esse retângulo aqui, a base é 10. E o retângulo maior, tá? Esse retângulozão aqui, ó, a base é L mais 10, né? Se eu somar esses dois retângulos, eu tenho um retângulo maior aqui, um retângulozão, tá? A base é L mais 10, a altura 2L, tá certo? As bases dos retângulos menores são L e 10, né? L e 10. E a base do retângulo maior é a soma das bases dos retângulos menores, ou seja, L mais 10, né? Então, o retângulo maior é a soma, quer dizer, a base do retângulo maior é a soma das bases dos retângulos menores. A altura é a mesma, 2L, tá certo? Bom, Eduardo quer calcular a área do retângulo maior, que pode ser calculada de duas maneiras, né? Então, o Eduardo ele quer calcular a área do retângulo maior, tá? Então, veja bem. A área é o produto da altura pela soma das bases, ou seja, né, como é que a gente calcula a área de um retângulo, né? É base vezes altura, né? Quando a gente fala produto, né, em matemática, a palavra produto significa multiplicação, tá? Então, o produto, né, quer dizer, a multiplicação, né, a base vezes a altura, tá? A medida da base vezes a medida da altura é a área do nosso retângulo. Então, olha só. A área vai ser 2L, que é a altura, tá? Vezes L mais 10, que é a base, tá? Então, nós temos 2L vezes L mais 10. Então, observa que isso aqui é um monômio, tá vendo? 2L. E aqui eu tenho um polinômio, L mais 10, tá vendo? Então, o que nós vamos fazer? Para calcular essa área, né, nós vamos multiplicar 2L vezes L mais 10. Quer dizer, vamos multiplicar um monômio por um polinômio, tá certo? A segunda maneira, né, de calcular a área desse retângulozão é a área da soma. Desculpa, a área é a soma das áreas dos retângulos que compõem um retângulo maior. Então, se nós pegarmos a área do retângulo menor, né, e somar com a área desse retângulozinho de tamanho um pouquinho maior, né, nós vamos encontrar a área do retângulozão. Então, 2L vezes L, 2L ao quadrado, tá? 2L vezes L, o que que eu estou fazendo? Ó, eu estou calculando a altura vezes a base, quer dizer, eu estou calculando a área desse retângulo menor. 2L vezes L, 2L ao quadrado, tá? E a área desse retângulo aqui, 2L vezes 10, tá? 2L vezes 10, 20L. Somando as duas, 2L ao quadrado mais 20L, tá certo? Então, há duas maneiras da gente encontrar a área desse retângulozão. Ou fazemos aqui a multiplicação, né, do monômio pelo polinômio, ou calculamos a área do retângulo menor, mais a área desse retângulo, né, de tamanho médio, e aí encontramos a área do retângulo maior. Beleza? Agora, veja bem. Esse tipo de multiplicação também pode ser efetuado sem o auxílio de figura, tá? Então, a área, né, vai ser 2L vezes L mais 10, tá? A área do retângulo maior, tá? Então, 2L vezes L mais 10. Nós vamos fazer aqui, multiplicar aqui, ó, o monômio pelo polinômio. Nós vamos usar aqui a propriedade distributiva, tá? Nós vamos fazer 2L vezes L, 2L ao quadrado. 2L vezes 10, tá? Mais, né? Mais 2L vezes 10, 20L. Logo, a área vai ser 2L ao quadrado mais 20L, tá? A área do retângulo maior. Nesse caso, multiplicou-se um monômio por um polinômio, né? Então, temos aqui um monômio multiplicando um polinômio, tá certo? Na multiplicação de um monômio por um polinômio, devemos utilizar a propriedade distributiva, né? Multiplicando um monômio por todos os termos do polinômio e adicionando a seguir os resultados. Quer dizer, os termos que são semelhantes, né, que podem ser somados, nós vamos
somar, vamos adicionar, tá certo? Exemplos de multiplicação de monômio por um polinômio, né? Então, temos aqui alguns exemplos, né? 5x que multiplica 2x menos 3. Um monômio multiplicando um polinômio, tá? 5x vezes 2x, 5x vezes 2x, menos 5x vezes 3, 5x vezes 3. 5x vezes 2x, 5 vezes 2, 10. X vezes x, x ao quadrado, né? Multiplicação de potência de mesma base, né? A gente conserva a base e soma os expoentes. Se não tem nada em cima do x, é 1, né? 1 mais 1, 2, tá? X vezes x, x ao quadrado, ok? Menos, né? 5x vezes 3, 5 vezes 3, 15, né? X, a gente repete, tá? O x não está multiplicando por ninguém, então 5x vezes 3, 15x, tá? 5x vezes 2x, 10x ao quadrado. 5 vezes 2, 10. X vezes x, x ao quadrado. 5x vezes 3, 15x. 5 vezes 3, 15x. Ok? Menos x ao quadrado vezes x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 1. Então, um monômio multiplicando um polinômio. Menos x ao quadrado vezes x ao cubo, olha só, né? Menos vezes mais, menos. X ao quadrado vezes x ao cubo vai dar x à quinta potência. Multiplicação de potência de mesma base. A gente conserva a base, que é o x, e a gente soma os expoentes. 2 mais 3, 5, tá? Menos x ao quadrado vezes menos 2x ao quadrado, menos vezes menos, mais, tá? X ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta potência. Esse 2 aqui a gente simplesmente repete, né? X vezes 2, 2x, tá? X ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta potência. A gente conserva a base, que é o x, e soma os expoentes. 2 mais 2, 4. Menos x ao quadrado vezes 1, menos vezes mais, menos. Opa, desculpa. Menos vezes mais, menos, tá? X vezes x ao quadrado vezes 1, x ao quadrado, certo? X vezes x sobre 3 menos x ao quadrado mais 5. Então, aqui se não tem nada embaixo do x aqui é 1, concorda? Então fica assim, ó, x vezes x, tá? Sobre 3, né? Tá? X vezes menos x ao quadrado, tá? Então, vai ficar menos, tá? Menos x vezes x ao quadrado, mais x vezes 5. Então, fica assim, x vezes x, x ao quadrado, sobre 3, tá? Menos x vezes x ao quadrado, x ao cubo, tá certo? O que que acontece, né? Multiplicação de potência de mesma base. A gente conserva a base, que é o x, e soma os expoentes, né? Tá? X ao cubo. X vezes 5, 5x. Tá certo? Simples assim. Podemos utilizar também um dispositivo prático, né, semelhante ao que utilizamos na multiplicação de números naturais. Nós podemos armar uma continha, tá? Eu quero multiplicar 2x menos 3, eu quero multiplicar por 5x, tá? Isso aqui seria um monômio multiplicando um polinômio, tá? 2x menos 3 vezes 5x, ou 5x vezes 2x menos 3, tanto faz, tá? 5x vezes 3, 15x, tá? 5 vezes 3, 15. X menos, tá? 5 vezes 2, 10. X vezes x, x ao quadrado, tá? Nós podemos armar uma continha. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 2, né? Menos, né? 5 vezes 2, 10. X vezes x, x ao quadrado. Se você quiser multiplicar esse com esse e depois esse com esse, tanto faz, tá no mesmo, tá? Não vai mudar em nada.
Vamos multiplicar menos x ao quadrado com x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 1. Então, menos x ao quadrado vezes 1 menos x ao quadrado, tá? Menos x ao quadrado vezes menos 2x ao quadrado, menos vezes menos, mais, tá? O 2 a gente repete, né? 2x, né? 2x ao quadrado. X ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta potência, tá? X ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta. Repete o 2, né? Menos vezes menos, mais. Menos x ao quadrado vezes x ao cubo, tá? Menos vezes mais, menos. X ao quadrado vezes x ao cubo, x à quinta potência. Conserva-se a base, né? Multiplicação de potência de mesma base. Conserva-se a base, soma-se os expoentes. 2 mais 3, 5. Ok? Uma observação. Esse dispositivo, né, não é recomendado para multiplicações do tipo x que multiplica x sobre 3 menos x ao quadrado mais 5. Por quê, né? Porque se a gente formar essa conta aqui com uma fração, tá? Eu acho que vai ficar ruim, né, da gente fazer essa multiplicação. Você concorda que se eu colocar uma fração aqui e tentar multiplicar, eu vou me atrapalhar, né? Eu vou ter dificuldade de entender quem é o numerador, quem é o denominador. Então, assim, quando nós temos uma multiplicação envolvendo fração, a melhor maneira, tá, é fazer a distributiva, tá? Quer dizer, esse método de armar uma continha, tá? Ele é muito prático, muito legal, muito bacana, muito útil. Porém, quando nós temos uma fração, tá? O ideal é que a gente use a multiplicação através da distributiva, tá bom? Então, pois quando envolvem frações, né, o melhor é utilizar a propriedade distributiva, tá? Esse tipo de multiplicação, tá? Não é recomendado a gente usar esse métodozinho aqui de armar uma continha, tá? O mais indicado é a gente fazer a distributiva para resolver a multiplicação. Show? Vamos seguir. Bom, multiplicação de um polinômio por outro polinômio, né? Agora nós vamos multiplicar dois polinômios, tá? Dois ou mais polinômios, né? Na multiplicação de um polinômio por um polinômio, devemos multiplicar cada termo de um deles por todos os termos do outro e, a seguir, adicionar os resultados. Por exemplo, vamos multiplicar a mais b por x mais y. Assim, a mais b vezes x mais y, tá? A vezes x mais a vezes y, tá? A vezes x, ax. A vezes y, ay. B vezes x, bx, mais b vezes y, by, tá? A vezes x, ax. A vezes y, ay, mais, né? Aqui, mais vezes mais é mais, tá? B vezes x, bx. B vezes y, by, ok? Então, vamos multiplicar cada termo, né, de um polinômio por cada termo do outro polinômio, tá certo? E aí, vamos, no final, somar os termos que são semelhantes. Show? Temos aí a multiplicação de polinômios, né? De polinômio AB por um polinômio XY, né? Temos aí a multiplicação de polinômio AB por um polinômio X, A mais B, desculpa, por um polinômio X mais Y, tá? Outro exemplo. Vamos multiplicar o polinômio 5x mais 2 por 3x menos 1. Então, 5x vezes 3x, tá? 5x vezes 3x, 5x vezes menos 1, tá? Menos, tá? Menos 5x vezes 1. 5x vezes 1, tá? Agora, mais, né? 2x vezes 3x, tá? Mais 2x vezes 3x, desculpa, 2 vezes 3x, 2 vezes 3x, tá? Menos 2 vezes 1, menos 2 vezes 1, ok? 5x vezes 3x, 15x ao quadrado. 5 vezes 3, 15. X vezes x, x ao quadrado.
menos 5x vezes 1, 5x, mais 2 vezes 3x, 6x, menos 2 vezes 1, 2, ok? Agora, olha só, 15x ao quadrado não tem termo semelhante, não vai somar com ninguém. Vamos repetir. Agora, menos 5x mais 6x, esses termos são semelhantes, eles podem ser somados, tá? 6x menos 5x, x, tá? Menos 2. O menos 2 aqui também, o 2 também não tem nenhum termo semelhante a ele, não tem nenhum número aqui, né, que não esteja acompanhado por letra, tá? Então, repete-se o 2. Logo, resposta final, né? 5x mais 2 vezes 3x menos 1, resultado final, 15x ao quadrado mais x menos 2. Show? Bom, utilizando o dispositivo prático, nós temos, né? 5x mais 2 vezes 3x menos 1, tá? Então, vamos multiplicar o 3x aqui, ó. 3x vezes 5x, 15x ao quadrado, tá? 3 vezes 5, 15. X vezes x, x ao quadrado, tá? Mais, tá? 3 vezes 2, 6x. Multipliquei o 3x aqui, tá? Agora, vamos multiplicar o 1 aqui, ó, separado, tá? Então, 1 vezes 2, desculpa, menos 1 vezes mais 2, menos vezes mais, menos, tá? Vai dar menos 2. Menos 1 vezes mais 2, menos 2. Menos 1 vezes mais 5x, menos 5x, tá? Eu coloquei o 5x embaixo do 6x. Por quê? Porque eles são semelhantes, tá? Os termos semelhantes, nós colocamos um embaixo do outro, tá certo? E aí vamos fazer essa soma, ó. Vamos somar esse com esse, tá? 15x ao quadrado não tem termo semelhante, repete. 6x menos 5x, x. O 2 também não tem ninguém somando com ele, repete, tá? Bom, monômios semelhantes como 6x e menos 5x são dispostos um embaixo do outro. Tá? Usando esse método aqui, né? Esse dispositivo prático, tá? Nós multiplicamos um, depois multiplicamos o outro, e aí os termos semelhantes colocamos um embaixo do outro e realizamos a soma no final, tá certo? Então, a resposta final, 15x ao quadrado mais x menos 2. Show? Exercício resolvido. Calcule os produtos. A ao quadrado vezes b sobre 2 vezes b ao quadrado sobre 3 menos a ao quadrado sobre 4. Então, aqui não vale aquele dispositivo prático, né? Assim, não é conveniente a gente usar aqui armar uma continha. Por quê? Porque nós temos fração, tá? Se eu for armar uma conta com fração, eu vou ficar com uma conta, assim, é difícil de enxergar até, tá certo? Difícil de saber quem multiplica quem divide quem, como é que faz o quê, tá bom? Então, nós vamos usar aqui o quê? A distributiva. Show? Agora, veja bem, a ao quadrado vezes b é a ao quadrado b, concorda? Ao quadrado, a solução, né? A ao quadrado vezes b, a ao quadrado b, sobre 2, tá? Vezes b ao quadrado sobre 3, menos a ao quadrado sobre 4. Então, ao quadrado vezes b ao quadrado, a gente repete o a ao quadrado, né? Tá? Agora, b vezes b ao quadrado, b ao cubo, tá? A ao quadrado vezes b ao quadrado não multiplica, então a gente repete o a. B vezes b ao quadrado, né? Conserva a base e soma os expoentes. Se não tem nada em cima do b, é 1, 1 mais 2, 3, tá? Então, a ao quadrado b vezes b ao quadrado, a ao quadrado b ao cubo. 2 vezes 3, 6. Observe o seguinte, quando nós temos uma multiplicação de fração, numerador multiplica com numerador, denominador multiplica com denominador, tá certo? Menos ao quadrado vezes ao quadrado, a elevado à quarta potência. B vezes a ao quadrado, b, tá? Não multiplica, a gente simplesmente repete. 2 vezes 4, 8, tá? Esses termos não são semelhantes, tá? O a aqui é ao quadrado, o a aqui está elevado à quarta potência,
o b está elevado ao cubo, o b está elevado a 1. Esses termos não são semelhantes, então não dá para subtrair, tá? Paramos por aqui, tá? Não dá para a gente somar, não dá para a gente subtrair, não dá para realizar essa operação. Por quê? Porque eles não são semelhantes. O a aqui está elevado ao quadrado, aqui está elevado à quarta potência. O b está elevado ao cubo, aqui está elevado a 1, tá? Eles teriam que ser semelhantes para a gente fazer a subtração, tá bom? Então, paramos por aqui. Bom, um outro exercício, né? O b. Menos 0,5y vezes 1,3y ao quadrado menos 0,2y, tá? A resposta. Vamos inicialmente passar os valores da forma decimal para a forma de fração. Quer dizer, vamos tirar essa vírgula daqui, tá? Vamos somar sem essa vírgula, tá? Vamos passar para a forma de fração, que aí fica mais fácil da gente resolver a multiplicação, tá certo? Então, fica assim. 0,5y eu vou escrever como 5y sobre 10, tá? 0,5y é o mesmo que, quer dizer, menos, né? Menos 0,5y é o mesmo que 5y sobre 10. Se você pegar 5y e dividir por 10, você vai encontrar 0,5y. 1,3y ao quadrado eu vou escrever como 13y ao quadrado sobre 10, tá? E menos 0,2y eu vou escrever como menos 2y sobre 10, tá? Se você pegar o menos 2 e dividir por 10, você vai encontrar menos 0,2, tá? Y, né? Lógico. Então, fica assim. Menos 5y sobre 10, tá vendo? Ó? Menos 5y sobre 10 vezes 13y ao quadrado sobre 10, menos, aqui, ó, tá? 2y sobre 10. Aí fica assim. Menos 5 vezes 13 vai dar menos 65, tá? Menos vezes mais, menos. 5 vezes 13, 65. Y vezes y ao quadrado, y elevado ao cubo, tá? Multiplicação de potência de mesma base. A gente conserva a base e soma os expoentes. 1 mais 2, 3. 10 vezes 10, 100. Show? Menos vezes menos, mais, tá? Menos 5y sobre 10, né? Vezes menos 2y sobre 10, menos vezes menos, mais, tá? 5y, 5 vezes 2, 10. Y vezes y elevado ao quadrado. 10 vezes 10, 100. Não dá para somar essas frações aqui, tá? Esses termos aqui. Por quê? Porque eles não são semelhantes. O y aqui está elevado ao cubo, o y aqui está elevado ao quadrado, tá? Não dá para realizar a operação. O que, que a gente faz? Para por aqui. Show? Para por aqui. Bom, vamos ver aqui a C, né? O exercício C aqui, tá? 2 ao quadrado vezes menos a menos b mais ab sobre 3, tá? Então, fica assim. Vamos fazer aqui uma distributiva. Por quê? Porque nós temos aqui uma fração e aí não vale a pena usar aquele dispositivo prático. Lembra? Não vale a pena armar uma continha, quando nós temos uma fração envolvida, tá certo? Então, 2a ao quadrado que multiplica menos a menos b mais ab sobre 3. 2 vezes menos a, menos 2, tá? 2 vezes menos a, menos 2. Ao quadrado vezes a ao cubo, tá? 2 vezes menos a, menos 2, tá? Ao quadrado vezes a elevado ao cubo, ok? Menos 2 vezes b, 2b, né? Ao quadrado vezes b, ao quadrado b. Não tem o que fazer aqui, tá? Eles não são semelhantes, então a gente simplesmente repete, tá? O 2 não consegue multiplicar, o a também não multiplica, então simplesmente repete. 2a ao quadrado vezes b, 2a ao quadrado b, tá? Menos, né? Tá? Menos. Agora, mais, tá? 2 ao quadrado vezes a, olha só, 2 vezes a, né? Vai dar, vou repetir o 2, tá? Ao quadrado vezes a ao cubo. E o b aqui, ó, a gente repete, tá?
isso tudo dividido por 3, né? Se não tem nada aqui embaixo, é 1. 1 vezes 3, 3. Agora, veja bem, eu tenho aqui 2a ao cubo, eu tenho aqui 2a ao quadrado b, e aqui eu tenho 2a ao cubo b sobre 3. Esses termos eles também não são semelhantes, tá? Se eu tivesse um b aqui, eu conseguiria somar esse com esse, concorda? Mas aqui não tem b, tá? Aqui eu tenho b, mas eu tenho a ao quadrado, aqui é a ao cubo. Então, quer dizer, esses termos eles não são semelhantes. Logo, não dá para somar esses termos. Paramos por aqui de novo, tá certo? Só é possível somar os termos que são, somar ou subtrair, né? Os termos que são semelhantes. Eu só consigo realizar uma operação com os termos que são semelhantes. Show? Então, eu vou parar por aqui. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercícios e vou deixar o meu e-mail, tá? Se alguém quiser fazer algum comentário aqui nos comentários do vídeo, a gente bate um papo. Se quiser conversar comigo em particular, pode mandar um e-mail, tá? Enfim, se quiser tirar uma dúvida em particular, a gente bate um papo por e-mail. Então, vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercício e o meu e-mail. Show? Bom, fiquem com Deus, um abração. Tchau, tchau.